meus fundamentos. A boca. Alguns de vocês que após mim, de amar sua mãe, seu pai, seu irmão, filho ou filha, e até a sua própria vida, mais que a minha, não pode considerar. E aquele que não carrega minha cruz, que não me segue, não pode ser cristão. Que vem com a mão parada, e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Antes que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O discipulado tem um alto preço. Mesmo assim, em diversos países, os cristãos não têm se deixado intimidar e pagam o preço que for necessário para que a sua fé permaneça firme e o nome do Senhor Jesus seja proclamado. O reino dos céus é como tesouros escondidos no campo. 3 homens, bem educados, respondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que ele tinha e a comprou. Meu nome é Ilse Vazio. Eu sou do Paquistão. Fiquei preso por quase 6 anos, acusado de blasfemar contra o profeta Maomé, islâmico. Fui condenado à morte por enforcamento, sofri maus tratos e agressões na prisão. Certa vez, numa embarcação com festival eles me atacaram, tentaram me matar. Cheguei a ficar numa hora de segurança máxima e comunicado. Mas Deus, o Pai, me protegeu, me poupou da vida. A porta está aberta, me ajudou muito. Quando estava preso, eles me visitaram e me levaram várias cartas de irmãos de diversas partes do mundo, que me encorajaram e me fortaleceram para manter minha fé em Jesus. Quero agradecer por todos que oraram por mim. Também sou grato a Deus o Pai e por todos que trabalharam na minha libertação. Irmãos, ore pelo Paquistão e lembre-se daqueles irmãos que nos sofreram por amor a Cristo aqui no país. E não tenha ser a Cristo, meu maior tesouro. Como na maioria dos casos em meu país, não foi diferente. Meu pai, ele é um líder muito nervoso. Ele nunca tolerou as pessoas que mudavam de religião, especialmente se fossem abraçadas no cristianismo. Imagino a decepção e a força que senti no coração quando soube que eu e minha irmã nos convertemos a Cristo. Certo dia, sem piedade alguma, ele nos encontrou severamente com os próprios braços a fim de que renunciássemos à minha fé. Mas não nos demitiu. Ele muito mais tarde, resolvemos que ao invés de perdermos, entregar a nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que eu me tornasse cristão. Até que Deus mudasse o coração. Aleluia! Até que um dia, ele saiu do convite para cristão. E de repente, ele seguiu uma convictória de cristão. E ele orou a Deus. E nada aconteceu. E em seu desespero, ele falou ao Deus que as suas filhas cresciam. E ele foi instantaneamente curado. Aleluia! Eu consideraria ele criou em Deus e hoje ele é pastor. Nós, quando não estamos mais na igreja, e apesar de todas as dificuldades, cremos no poder de Deus, cremos no poder da oração, cremos que o Senhor cuida de nós, não importa o quanto soframos. Aleluia, Deus! O reino dos céus também se compara a um negociante que procura pérolas preciosas. Certo negociante, em vez de encontrar uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que ele tinha e a comprou. Meu nome é Femi, sou um cristão nigeriano. Minha esposa cristiana era professora na parte norte do país. Ela era conhecida por sua fidelidade a Deus e por proclamar o Evangelho. Em março de 2007, antes de uma prova sobre a religião islâmica, ela passou recolhendo materiais e bolsas, deixando tudo na parte da frente da classe.
para que os alunos pudessem pegar depois. Uma das meninas começou a chorar e a falar em alta voz que dentro de sua bolsa havia uma cópia do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, e que Cristiana havia profanado por ter tocado na bolsa sendo cristã. Aquelas pessoas agrediram minha esposa com corrente de ferro, me espancando até a morte. Eu recebi diversas ameaças de morte. Fora dos conflitos familiares que eu tive que enfrentar após esse terrível acontecimento. Nós e meus filhos recebemos visitas dos irmãos da Portas Abertas, que nos entregou cartas de encorajamento e solidariedade, o que tocou muito meu coração. E essa gente de fé encontrada em Cristiana pode encorajar não somente os cristãos nigerianos, mas todos os cristãos das outras partes do mundo. Ore pelo nosso irmão da Nigéria. Sonhos de Ana, desde cedo, foram revelados perseguição aos cristãos em meu país. Em outro estado, a lei anti-conversão proíbe de se tornar cristão. Meu pai era pastor e, além de evangelizar, ele trabalhava com obras sociais. Ele começou a receber cartas, telefonemas de ameaça a ele e a nossa família. Certo dia, quando vinha da escola, fui raptada e violentada. Meu pai enviava um recado para meu pai dizendo que coisas piores iriam acontecer se ele não desistisse. Meu pai foi raptado, torturado. Isso foi uma morte muito dura para a nossa família, pois meu pai era toda a morte da nossa casa. Meu pai incentivou muitos a seguirem, a não desistir de sua caminhada. A igreja está cada vez mais forte. Meu pai foi exemplo para muitos. Isso é real. E só o poder do Senhor em nossas vidas pode nos fazer renovar essa causa. Muito que está, a igreja ajuda a Deus. Sou uma das 10 pessoas que conseguiram sair viva do destino. E coisas terríveis acontecendo às pessoas que estavam passando. Mulheres grávidas que lá chegavam eram obrigadas a tomar uma bebida abusiva. Elas poderiam decidir se mataria seu filho daquela maneira ou esperaria só nascimento. Fica deixa, cristãos serão obrigados a derramar ferro derretido em suas dores pessoas. Muitas das vezes eram obrigados a andar por corpo falecido. Os cristãos recebiam menos alimentos, menos roupa, e ficavam isolados dos outros prisioneiros. Os guardas cristãos, algumas vezes, enquanto alguns cristãos eram espancados, outros ficavam tranquilos e alegres. Os guardas pensavam que eles estavam loucos e levavam de volta para a sala de tortura com choques elétricos. Esse comportamento dos cristãos me fez querer conhecer esse Deus, pois eu conseguia compreender o porquê eles poderiam crer e sofrer por um Deus invisível. Hoje eu conheço esse Deus, graças a grandes testemunhos marcantes que eu presenciei pessoalmente. Hoje vivo na Coreia do Sul e ajudo no preparo e apoio dos cristãos norte-coreanos que desejam um dia voltar ao seu país. Irmãos, precisamos muito de suas orações. Não se esqueçam de nós. A Coreia do Norte não é um lugar muito bom para se viver e é muito pior para os cristãos. A falta de alimentos tem dizimado a vida de muitas pessoas, especialmente as crianças e idosos. Eu tive a oportunidade de conhecer Jesus através de irmãos de outros países. Eram momentos maravilhosos na presença do Senhor. Eu cheguei até a ganhar uma Bíblia, mas eu fui descoberto, fui preso, enviado a um campo de trabalho forçado, onde tive que trabalhar debaixo de sol, debaixo de chuva, de neve, sem quase nenhum tipo de alimento, sem roupas adequadas, e muitas das vezes sendo até torturado. Mas mesmo em meio a tantas dificuldades, eu nunca vi um cristão negar o nome de Jesus. Foram dias difíceis, dias terríveis. Éramos proibidos de
falar de Jesus, proibidos de ler a Bíblia, proibidos até mesmo de olhar para o céu. Mas um dia eu consegui fugir para a China e hoje eu estou na Coreia do Sul, mesmo em meio a tantas dificuldades, em todos os sentidos. Nós amamos nosso povo e sei que Deus também nos ama. Por isso, eu quero voltar para a Coreia do Norte, para ali compartilhar a palavra do Senhor Jesus com quem for possível e viver e comunhar com os nossos irmãos ali. Glória a Deus. Costumava frequentar a igreja com meus pais e meus irmãos. Quando eu tinha 15 anos, estava mais envolvida com a igreja e me dedicava ainda mais à leitura da Bíblia. Nesse dia, quando eu voltava da escola, o carro passou em minha frente. Eu fui jogada lá dentro. Eles me sequestraram e me deram como esposa a um homem e passaram a tornar-me. Foram dias terríveis. Eu sabia que a minha família estava apavorada. Depois de um tempo, aquele homem cansou-se de mim e me ofereceu um amigo. Naquele lugar eu queria. Não podia ficar, não podia voltar. Onde podia conhecer? Eu não podia me levar da minha vida. Eu minha casa era por fora. E sentia amor toda vez que aquele homem se aproximava de mim. Mesmo sabendo que eu estava grávida, ele não aliciou a minha jornada de trabalho. Quando a minha filha nasceu, eu contava a história da vida para ela, mesmo não me lembrando de muito. Um dia, eu tinha tirado foto do meu passaporte e eu aproveitei a machucada para comigo. Depois de alguns dias caminhando, cheguei à casa do antigo líder da igreja onde eu crescia. Ele e a sua esposa me receberam com muito carinho, mas a reaproximação da minha família não foi fácil. Pois ter uma filha sem ser casada era uma coisa de desonra para todos. Deus foi o meu sustento na hora da revelação. Assim como eu, muitas jovens têm sido sequestradas, forçadas a se casarem e a se converterem em família. Talvez nem todas tenham a sorte que eu tive. Por isso hoje eu estou aqui para pedir que vocês orem. Tem a convicção que antes fosse outro. Se vocês percebessem no mundo, eu chamaria como se fosse Deus. No entanto, vocês não pertencem a esse mundo, mas Deus os escolhi, tirando do mundo. Por isso, lembre-se dos meus ensinamentos. Nenhum escravo é melhor que o seu Senhor. Se perseguiram, da mesma maneira, não perseguiram Deus. Tratarão vocês assim por causa do meu nome, como não conhecem aquele que Nosso sofrimento nem nada pode ser comparado ao da cruz. Escolhemos o caminho da cruz, não importam as dores ou dificuldades. Enquanto esperamos a sua vida e tenhamos coragem para permanecermos firmes e demonstrar o seu amor.